Algumas semanas atrás, eu comecei a produzir uma série de vídeos sobre o livre-arbítrio. E hoje eu quero contar para vocês por que eu decidi aprofundar nesse tema. A minha ideia inicial era falar sobre como as nossas insatisfações podem servir de chaves de acesso ao campo do inconsciente. E eu ia falar sobre isso porque, no atendimento com a Halila, a gente busca focar o jogo em uma questão, que é uma insatisfação, algo que a gente gostaria que fosse diferente na nossa vida, mas por alguma razão a gente não consegue mudar. E a gente faz isso porque as nossas insatisfações facilitam o acesso ao inconsciente. E eu vou explicar por quê. Na psicanálise, o inconsciente é considerado a parte mais importante da nossa psique, porque é nesse lugar, ou nessa instância psíquica, que ficam armazenados aqueles conteúdos que nós decidimos negar, reprimir, ou, para usar uma linguagem bem própria da psicanálise, recalcar. Esses conteúdos ou memórias reprimidas, apesar de não estarem acessíveis à mente consciente, continuam de forma subliminar e automática influenciando as nossas escolhas. Isso significa que essas memórias não estão mortas. Elas podem estar esquecidas, mas elas continuam vivas. Elas continuam atuando na nossa psique e influenciando o nosso comportamento. Isso quer dizer que existe um processo interno, um caminho neural ou uma vontade psíquica que age independentemente da nossa vontade consciente. É como se existisse uma vida independente dentro de nós, uma entidade que tem vontade própria. Então, para a gente poder resgatar a nossa vontade consciente, que acaba sempre sendo sequestrada por essa entidade, a gente precisa se conhecer, a gente precisa tomar consciência de nós mesmos. E isso significa lembrar desses conteúdos inconscientes que vivem dentro de nós. Mas lembrar não significa necessariamente enxergar uma cena ou dar um nome para essa memória. Lembrar pode ser simplesmente sentir, se permitir entrar em contato com os sentimentos relacionados àquela memória do passado. Então, quando os sentimentos vêm à tona, a consciência automaticamente começa a elaborar esses conteúdos e a ressignificar essa memória. E isso pode resultar numa cura psíquica. E esse é o verdadeiro significado disso que a gente chama de perdão. É uma liberação de sentimentos que nos leva a curar as nossas feridas emocionais. O que é perdoar se não liberar uma energia psíquica que está presa no passado? Liberar o passado significa aceitar o passado, compreendendo que essa foi a maneira que a vida encontrou de nos ensinar o que a gente precisava aprender. Porque é um fato que a gente não pode mudar o passado. Ele foi o que foi. Mas o que nós podemos fazer é dar um novo significado a ele. Como? Através da compreensão e da aceitação que surgem do processo de autoconhecimento. E a liberação da energia psíquica que estava presa no passado nos permite algo muito importante, que é fazer escolhas com base no momento presente. Ela permite o resgate do nosso livre-arbítrio, que é a capacidade que nós temos de construir a nossa própria realidade de forma consciente. Então, o autoconhecimento nos permite criar uma vida mais plena, mais amorosa, mais próspera, mais significativa. E o caminho do autoconhecimento é um caminho natural. Ele acontece naturalmente através da própria vida. A vida é o melhor trabalho de autoconhecimento que existe. Porém, a gente pode facilitar ou dificultar esse trabalho. A gente pode fluir com a vida ou bloquear esse fluxo. E um indício de que a gente está bloqueando o fluxo da vida é o sofrimento. Pode ter certeza que se tem sofrimento ou insatisfação, é porque existe uma resistência ao fluxo da vida. A dor faz parte do nosso processo de crescimento, mas o sofrimento pode ser evitado. A dor nos ajuda a perceber e corrigir o que precisa ser corrigido. Mas quando a gente ignora a dor e se recusa a aprender o que ela nos ensina, a gente entra no campo da doença, no campo do sofrimento. E o pior é que muitas vezes a gente se acostuma com o sofrimento. A gente diz, tá tudo bem, tá tudo normal. E essa normose é uma doença, talvez a pior doença da humanidade, porque ela nos leva à insensibilidade
a incapacidade de sentir. E sem sentir, a gente não pode evoluir, a gente não pode crescer. Então, para que a gente possa voltar a sentir e parar de resistir ao fluxo da vida, para que a gente possa resgatar a nossa vontade consciente e o nosso livre-arbítrio, a gente precisa se dedicar ao autoestudo. E uma maneira de iniciar esse processo é exatamente observando as nossas insatisfações, que, como eu já disse, elas funcionam como chaves de acesso ao nosso mundo inconsciente, esse mundo onde estão escondidas todas essas dores que nós escolhemos negar, escolhemos não sentir. As nossas insatisfações denunciam que existem contradições internas. Porque se a gente parte do princípio que nós temos o livre-arbítrio e que, portanto, nós somos livres para fazer escolhas e criar nossa própria realidade, então o que nos leva a criar uma realidade insatisfatória? O que nos impede de realizar os nossos desejos? Se eu sou livre para escolher e construir a minha realidade, mas existe uma insatisfação, algo que eu gostaria que fosse diferente, então isso indica que existe uma contradição, existe um cabo de forças interno. Por um lado, eu quero, por outro lado, eu não quero. Existe um sim e um não. Existe uma vontade consciente, querendo a mudança e o crescimento, e uma vontade inconsciente, que deseja que as coisas permaneçam exatamente do jeito que elas estão. E entre uma vontade consciente e uma vontade inconsciente, quem vocês acham que vence? É muito mais difícil vencer um adversário que a gente não conhece. A gente só consegue dominar e transformar aquilo que a gente conhece, aquilo que está no plano consciente. Então, normalmente quem vence é a vontade inconsciente, é essa entidade, esse eu que insiste em dizer não para a vida, por medo da mudança. Por isso é importante a gente observar as nossas insatisfações, percebendo que elas representam contradições internas. E como eu posso compreender as minhas contradições? Em primeiro lugar, eu preciso lembrar que essas duas forças contrárias que estão brigando dentro de mim são aspectos do eu. Um eu consciente e um eu inconsciente. Isso significa que se tem algo de errado ou insatisfatório acontecendo na minha vida, sou eu que estou fazendo dar errado. Sou eu que estou escolhendo ficar assim. Eu não sou uma vítima. Então o primeiro passo é parar de culpar o outro. É parar de jogar a responsabilidade da minha vida na mão do outro. Na mão do governo, na mão das instituições, das empresas. É assumir a responsabilidade da minha vida. Ser livre significa isso. Assumir responsabilidade pelas minhas escolhas. Mesmo quando eu não lembro que fui eu que escolhi. Em segundo lugar, eu preciso começar a me questionar. Por quê? Por que eu não quero isso que eu quero? Por que eu estou escolhendo ficar nesse lugar insatisfatório? Então as respostas vão chegando e eu continuo perguntando. Do que eu tenho medo? O que pode acontecer comigo se eu mudar? O que pode acontecer comigo se eu finalmente conseguir isso que eu quero? Talvez eu tenha que pagar um preço. Qual é o preço que eu estou disposto a pagar pela minha felicidade? Do que eu preciso abrir mão para isso? Eu estou disposto a desapegar das minhas crenças? Eu estou disposto a sair da minha zona de conforto? Eu estou disposto a assumir a minha verdadeira identidade e talvez desapontar aqueles que se acostumaram com a minha falsa identidade? Eu estou disposto a ir contra uma programação social? Eu estou disposto a abrir mão da vingança e da necessidade de culpar o outro pelo meu sofrimento? E a gente pode ir mais fundo e se perguntar: por que eu desejo o sofrimento? Por que eu escolho ficar no sofrimento? São tantas as perguntas que a gente pode fazer. E quando a gente realmente quer se conhecer, quando a gente realmente quer ir além das nossas limitações, a gente sabe o que perguntar. Porque, no fundo, a gente sabe. No fundo, no campo da consciência maior, no campo do eu superior, a gente tem as respostas. Agora, voltando ao início dessa nossa conversa, tudo isso, todo esse caminho de autoconhecimento que a gente pode percorrer através do autoquestionamento e da autoobservação, tudo isso se baseia na ideia de que existe um livre-arbítrio, que nós temos a liberdade de fazer escolhas conscientes e o poder de construir a nossa própria realidade. Então foi por isso que eu resolvi fazer essa série de vídeos sobre livre-arbítrio, porque sem reconhecer que nós somos responsáveis por absolutamente tudo que acontece
influencia as nossas vidas, não é possível crescer, não é possível evoluir. Essa é a base do trabalho de autoconhecimento e do processo de expansão da consciência. Esse foi o 4º vídeo dessa série sobre o livre-arbítrio. Nos próximos vídeos eu vou continuar aprofundando nesse tema, trazendo a perspectiva da genética como um fator limitante do livre-arbítrio. E para finalizar, eu vou falar sobre como as profecias ou a ideia de destino interagem com esse tema. Muito grata pela sua atenção e até breve.